A guerra civil na Síria se transformou em uma das maiores crises humanitárias da história. O país, que nunca conheceu a democracia, está há 3 anos em guerra civil. Milhares de pessoas morreram. São 3 milhões de refugiados, a maioria crianças. Outras tantas estão sendo recrutadas pelos grupos armados. E em meio à miséria, o que se vê também é o avanço do grupo extremista Estado Islâmico. A reportagem especial é de Sérgio Uti e Valnei Nunes. Essa é uma das imagens mais emblemáticas daquela que, para a ONU, a Organização das Nações Unidas, é a maior tragédia humanitária deste século. Já passa de 3 milhões o número de refugiados sírios. Mais de 1 milhão vieram aqui para a Turquia. Nós estamos na cidade de Suruç, principal ponto de entrada desses refugiados nas últimas semanas, fugindo do terror do Estado Islâmico. São tantos que as autoridades turcas e as organizações internacionais não têm como atender a todos. E a maioria é mulheres e crianças. O choro da criança nem chamava tanto a atenção. É só mais uma entre muitas histórias de sofrimento nesse lugar. Estamos esperando há 4 dias, sem água, sem comida, me conta o pai. No water, no eating, no... I don't know water. Estamos na fronteira da Turquia com a Síria, em Suruç, no único ponto aberto para a passagem de refugiados, que fogem da crueldade do Estado Islâmico. E aqui o momento em que as famílias entram em território turco. A gente vê aqui as pessoas passando pelo portão. Para essas pessoas, isso significa sobreviver, fugir do Estado Islâmico, que está a menos de 2 quilômetros daqui. Por isso essas pessoas chegam aqui aterrorizadas com o que está acontecendo logo ali. Ela está me dizendo que foi difícil, ela tem 85 anos. Eles saíram da vila onde eles moravam há 5 dias e desde então estão nessa caminhada para conseguir atravessar. Essa senhora aqui de 85 anos, uma bengala. É uma vencedora, uma sobrevivente. Sujos, exaustos e famintos, eles chegam à Turquia depois de dias de caminhada, horas de espera. E aqui, olha só, elas trazendo mantimentos, salvando o que conseguiram trazer. Essas pessoas andaram dias para chegar até aqui e passar por esse ponto significa ter uma sensação de segurança, de que elas conseguiram sobreviver. Quem ficou lá, elas não têm notícias, não sabem o que vai acontecer e a partir de agora elas estão em um outro país, com uma outra perspectiva e com outro recomeço. Essa aqui é a Mila, que tem 8 filhos, chegaram agora, acabaram de atravessar a fronteira. As crianças estão visivelmente assustadas e comendo aqui um pouco o que elas podem, tomando água, porque fizeram uma longa caminhada para chegar até aqui. Estão aqui comendo o que tem. Essa comida apareceu aqui agora com um pouco de pão, um pouco de água. É o que eles têm em dias para comer. Mas a fome não é o principal problema nesse momento para eles, é o medo de morrer, o medo de serem mortos pelos seguidores do Estado Islâmico que invadiram a cidade deles.
Essa é uma das caras da guerra. Só nesse acampamento são 2.100 pessoas, famílias inteiras. Construída às pressas, essa cidade de barracas tem estrutura mínima. Esse lugar foi criado para ser naturalmente provisório, mas aqui ninguém tem ideia de quando vai voltar para casa. Na tenda 83, o olhar triste de Yasmin. Ela me conta que se casou há apenas 2 anos e o marido ficou do outro lado, lutando. Todas essas pessoas vêm de Kobani, cidade na fronteira com a Turquia, que era segura até semanas atrás. A situação deles é desesperadora. Eles estão me contando aqui que tiveram que dormir 5 noites no chão, no meio do nada, antes de conseguir atravessar a fronteira para a Turquia. E hoje é essa situação. Eles dormem aqui nessa tenda, 16 pessoas. Mas poderia ser mais. É por isso que Dona Aminé, de 70 anos, chora quando nos conta sua história. O filho dela, Sfá, que é esse moço aqui da foto, que é surdo-mudo, ficou para trás. Ela não sabe o que aconteceu com ele. Não é todo mundo que tem a sorte de ter colchões para dormir. Essa família aqui, por exemplo, são 6 pessoas. Eles têm essa tenda, um colchão pequenininho, mas a maioria dorme aqui, ó, nas pedras. A rotina nesse lugar é de uma espera sem fim, por notícias e pelo próximo prato de comida. Essa guerra tem 2 frentes, uma no Iraque, onde o governo do país pediu ajuda internacional para combater os extremistas. Inexperiente, o exército iraquiano não foi capaz de contê-los. A outra frente é na Síria e um dos pontos mais críticos nas últimas semanas é na cidade de Kobani, que fica bem do outro lado da fronteira. Em terra, a guerrilha curda aposta suas últimas forças para defender a cidade. Famílias inteiras lutam para defender esse ponto da fronteira, segundo fotos divulgadas pelo Partido Curdo, que luta por autonomia e acusa o governo da Turquia de não fazer o suficiente para proteger a fronteira, justamente para enfraquecer a causa. Neste ponto, onde passamos o dia, a 1 quilômetro dos confrontos, centenas de pessoas assistiam à batalha. Um olho no horizonte, outro no céu. Quando a batalha parecia perdida, os ataques aéreos dos Estados Unidos forçaram o recuo dos extremistas em Kobani, cidade síria na fronteira com a Turquia. Do alto de uma colina, as Forças Armadas da Turquia apenas acompanham o que acontece, o que gerou uma onda de protestos no país. 19 pessoas morreram, dezenas ficaram feridas em confrontos com a polícia turca. Aconteça o que acontecer daqui para frente, a situação dos mais vulneráveis, pelo menos a curto prazo, não deve melhorar. O Estado Islâmico deu uma pequena recuada, mas não deu sinais de que vai desistir dessa região. E quanto mais durar o conflito, mais refugiados vão chegar e mais difícil será cuidar dessas pessoas. Massacrados, os curdos imploram por atenção, por ajuda. No auge do desespero, Dmar nos conta que perdeu a vontade de viver. Ele está mostrando a família dele para a gente, que está dormindo aqui há 6 dias, ao relento, porque não há mais tendas. Nas 2 semanas que passamos na fronteira, a situação só piorou. Você está disparando bombas de ar lacrimogênea aqui nessa região, tentando dispersar as pessoas que estavam aqui concentradas para irem para o outro lado da Síria, para lutar contra o Estado Islâmico. A gente tem que sair daqui. Mas nada é tão aterrorizante quanto enfrentar o olhar dessas crianças, que de um dia para o outro perderam a casa, a cidade onde moravam. Essas 2 aqui têm 14 e 12 anos,
fugiram de uma vila que fica a menos de 20 quilômetros de onde nós estamos agora, que já foi invadida pelo pessoal do Estado Islâmico. Elas chegaram aqui aterrorizadas. Deixaram para trás os amigos e a escola para agora gastar energia na fila para disputar uma refeição. Mas não é só de comida e de um país o que elas precisam. É a infância o que elas têm que ter de volta. Ao contrário do que aconteceu no Iraque, o governo da Síria não pediu ajuda internacional, mas teve que aceitar silenciosamente a intervenção dos Estados Unidos e de pelo menos 5 países árabes em seu território. Essa guerra colocou inimigos no mesmo lado, contra uma mesma ameaça. 8 de agosto. Os Estados Unidos começam a bombardear alvos do Estado Islâmico em território iraquiano. Por terra, o exército iraquiano e o exército curdo, que protege a região autônoma do Iraque, formam a resistência. Em setembro, os Estados Unidos começam a bombardear alvos do grupo no território sírio, com a ajuda de 5 países árabes: Emirados Árabes, Arábia Saudita, Catar, Bahrein e Jordânia. Ironicamente, tanto os Estados Unidos como alguns desses países queriam derrubar o ditador sírio Bashar al-Assad, forneceram dinheiros e armas para grupos da oposição, entre eles o Estado Islâmico. No Iraque, os extremistas tomaram posse de equipamentos doados pelos norte-americanos para o exército iraquiano. Outra ironia dessa história é que grupos e países rivais se juntaram para combater a ameaça dos extremistas. O Estado Islâmico conseguiu colocar no mesmo campo Estados Unidos, Irã, que enviou uma guerrilha de elite para o Iraque, e o Hezbollah, partido e grupo armado do Líbano. Além disso, o governo sírio, que antes era o alvo de todos, agora assiste seus inimigos a lutar contra outro inimigo. Por que um único grupo extremista ficou tão poderoso? De onde conseguiu dinheiro para uma operação gigantesca para a tomada de áreas em 2 países e para enfrentar as principais potências do planeta? Como conseguiu um exército com mais de 30 mil homens e ter acesso a armas de última geração? O Estado Islâmico é resultado de um mal que as principais potências agora combatem, mas que num passado recente ajudaram a alimentar. Há alguns meses, eles eram apenas mais um dos grupos que combatiam o regime de Bashar al-Assad na Síria. Faziam parte da Al-Qaeda, o grupo terrorista responsável pelos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos. Resolveram se separar por defender uma interpretação ainda mais radical do Islã. As primeiras ações do Estado Islâmico foram expulsar e matar todos aqueles que consideravam infiéis, como minorias cristãs e cidadãos ocidentais. 2 reféns dos Estados Unidos e 3 do Reino Unido foram decapitados em frente às câmeras. Outros podem ter o mesmo destino. O grupo tem dezenas de reféns. Uma das fontes de dinheiro do Estado Islâmico vem do petróleo. O grupo passou a controlar vários campos de exploração, como em Mossul, no Iraque, que produz cerca de 2 milhões de barris por dia. O petróleo muitas vezes é vendido no mercado negro a preços mais baratos, ainda assim suficientes para financiar armas e uma grande estrutura. O Estado Islâmico, segundo o Instituto de Análises Militares do Golfo, estaria lucrando mais de 2 milhões de reais por dia só com a extração de petróleo. Além disso, o grupo começou a implantar um sistema de impostos na região que domina, obrigando iraquianos e sírios a financiar seus propósitos.
Para entender essa guerra aqui na fronteira da Síria com a Turquia, é preciso entender um pouco a história dos curdos, o povo mais numeroso do planeta sem um país próprio. Por enquanto, são eles a principal resistência e as principais vítimas do Estado Islâmico aqui nessa região. A bandeira do Estado Islâmico é o sinal mais evidente do avanço dos extremistas desde que começaram a invadir essa região há 3 semanas. Num ponto aberto da fronteira, centenas de pessoas se reuniram para apoiar a guerrilha curda, única a defender por terra a cidade de Kobani, no lado sírio. Dona Gordian me mostra as fotos do filho e sobrinho que estão lutando e acusa o governo da Turquia de apoiar os extremistas em detrimento do povo curdo. O protesto é numa área bem próxima aos confrontos, onde bombas têm caído com frequência nos últimos dias. Essas pessoas só assumem esse risco porque, à maneira delas, querem chamar a atenção do governo da Turquia e das autoridades internacionais, de que sozinha a guerrilha curda não vai conseguir conter o avanço do Estado Islâmico. Começa tiro aqui desse lado com... Essa é a situação aqui, tiro, gás lacrimogêneo. Protestos, bombardeios. Vai ser mais uma noite sem notícias boas para essas famílias. 200 pessoas se apertam nessa sala comercial em Suruç, esperando o momento de poder voltar para casa. Tudo que essas pessoas querem é que o mundo preste atenção nelas e saiba o que está acontecendo nessa parte do planeta. Revoltada, Sirit implora por ajuda internacional. A situação dessas pessoas beira o desespero. Ainda assim, pequenos como Mahmed se recusam a aceitar a guerra como o único destino de suas vidas, mesmo que o abraço num estranho seja a melhor recompensa do dia. O poder do Estado Islâmico não se limita à imensa área que já domina. O grupo conseguiu recrutar integrantes em dezenas de países de todos os continentes. Só da Europa vem um reforço de 3.000 pessoas para se juntar aos extremistas. A maioria é jovem, que deixou a segurança de um continente rico para fazer parte de um dos grupos islâmicos mais radicais da história recente. São pessoas de religião muçulmana que deixaram a segurança de seus países para construir o projeto de um Estado Islâmico radical. Na Síria, a moradora da cidade de Raqqa, proclamada capital do Estado Islâmico, arriscou a própria vida, colocou uma câmera debaixo do véu e filmou a ação dos extremistas. O pelotão feminino é formado basicamente por estrangeiras. Muitas são francesas. Num café com internet, uma francesa diz à mãe que a mídia mente sobre os extremistas e que não pretende voltar à França. Segundo um relatório divulgado pela ONU, as jihadistas estrangeiras controlam um bordel com escravas sexuais, que são obrigadas a ter relações com os extremistas. A desculpa é que elas são consideradas infiéis e por isso tal covardia é permitida. Ninguém sofre tanto nessa guerra quanto aqueles que ainda não compreendem direito. Segundo a Organização das Nações Unidas, 52% dos refugiados sírios aqui na Turquia são crianças. É o lado mais traumatizado, o lado mais frágil e que mostra a face mais covarde desse conflito. Sim, eles ainda conseguem sorrir, brincar. 1h em Suruç e uma fila de panelas e baldes vai se formando em frente a esse caminhão. Lá atrás, uma das guerrilhas mais importantes desse conflito já começou a trabalhar. Metade dos quase 1 milhão de refugiados sírios na Turquia é criança. Eles fugiram da guerra do lado de lá, mas aqui enfrentam outra batalha por comida. Esses pequenos soldados chegam cedo para formar o pelotão da frente e garantir lugar na fila.
Os óculos não ajudam muito, mas Arshua, de 15 anos, sabe que precisa chegar até o fim. Ele estava contando para a gente há pouco que esse balde, o que ele conseguir de comida aqui, vai alimentar 17 pessoas da família dele. Histórias parecidas com a de Mahmoud, de 7 anos, que resiste bravamente ao aperto da concorrência e me conta que morre de saudade de casa, do outro lado da fronteira. É de lá que vem Muriá, de 8 anos. Além da comida, ela queria um colchão e um travesseiro. Faz 10 dias que dorme no chão. As mães estão nos acampamentos, cuidando do resto da família ou foram mortas. Essas crianças não têm outra opção. A praça se transforma num grande refeitório. Eles estão tentando organizar uma fila, mas acaba virando uma confusão aqui na frente, justamente por causa do medo das pessoas de não conseguirem comida. E olha só o que virou aqui nesse ponto, que dá acesso ao caminhão onde a comida é distribuída. Iós e Bará foram logo para um cantinho. Eles são irmãos, esse aqui tem 10 anos, esse 6. Ele pegou a comida e logo dividiu com o irmão. É a única refeição deles no dia. Pão, arroz e um pouquinho de molho são a grande vitória do dia. Por trás de tanta brincadeira, há histórias nem um pouco felizes. É por isso que muita gente nessa rua simples de Surut procura o número 35. É a casa do seu Halili. Ele viu a família ficar bem maior nos últimos dias. Ele e muitas outras famílias aqui desse bairro começaram a juntar alimentos, fraldas, tudo que eles pudessem para distribuir para os refugiados sírios que estão aqui na porta dele. Essa casa tinha 5 pessoas morando e agora tem 25. A maior parte dos refugiados que estão aqui na Turquia hoje é criança. Por onde a gente anda, a gente vê muita criança. E eles estão aqui sem casa, sem comida direito. Os pais voltaram, os que vieram voltaram para lutar na Turquia e eles estão aqui nessa situação, tentando entender o que está acontecendo. Essa é a hora da festa deles. Eles estão ganhando mel, um pouquinho de mel. E olha só a vontade deles. Não é só porque é doce, não é só porque é mel. Muitas vezes é isso que eles têm para comer durante longas horas, um pouquinho de mel. E não para de chegar criança, né? O primeiro pegou e outros vieram para cá. Eu já contei aqui mais de 30, em menos de 2 minutos, que vieram aqui para pegar esse potinho de mel. E aqui, olha só, as irmãs com os irmãos menores, né? A mãe dessas crianças morreu e essas meninas desse tamanho estão fazendo papel de mães. Sem entender a dimensão desse conflito, crianças sírias acham na nossa câmera um motivo para se distraírem, para brincarem um pouco. Rússia é um pouco mais séria. Aos 10 anos, ela cuida da irmã Mariá, de 7 meses. A mãe dela está nessa mesquita, transformada em acampamento para mais de 300 pessoas, a maioria crianças. Esse aqui é o salão principal, e se a gente passar por aqui, nessa entrada, a gente vai ver que também tem outras mulheres aqui. O espaço é apertado para tantas pessoas. Foi lá que encontramos Mona, que tinha acabado de fugir da Síria. A menina de 15 anos tem no corpo as marcas dessa guerra. A história que ela me conta é comovente. Ela tem 15 anos, estava em casa fazendo chá, bem aqui ao lado, a menos de 10 quilômetros daqui, numa cidade que está tomada pelo Estado Islâmico. De repente, uma bomba na casa dela. E ela disse que tem sorte de ter ficado viva, mas ficou com essas marcas de queimadura e provavelmente vai ter essas marcas no resto da vida dela. Queimaduras, traumas, fome, um pesadelo
que parece estar só começando. Quais são os esforços do mundo para conter o recrutamento terrorista? Qual a atuação do Conselho de Segurança da ONU? Veja na reportagem especial de Yula Rocha. A bandeira azul representa a todos 194 países que se uniram após a Segunda Guerra Mundial para garantir a segurança global. Quase 7 décadas depois, as Nações Unidas, com sede em Nova York, enfrentam um mundo mergulhado numa completa instabilidade. A situação caótica no Iraque, a guerra na Síria, o crescimento desenfreado do grupo terrorista Estado Islâmico, disposto a matar e morrer sem piedade. E a pior crise humanitária da história. Durante a última sessão da Assembleia Geral da ONU no mês passado, o que se viu foram nações não muito unidas. O Brasil saiu em defesa de um diálogo para evitar mais derramamento de sangue na Síria e no Iraque. O Reino Unido, a França, países árabes e os Estados Unidos, que hoje lideram os bombardeios, se recusam a conversar com terroristas. Para Casa Branca, os extremistas só entendem a linguagem da força. A resposta da comunidade internacional deveria sair daqui de dentro. O Conselho de Segurança da ONU tem autoridade para declarar guerra e zelar pela paz no mundo. Decisão tomada basicamente por 5 países poderosos que têm cadeiras permanentes aqui dentro. Entre eles, os Estados Unidos, que nem sempre aguardam o sinal verde do Conselho para agir. Em 2003, o governo americano, sob o comando de George W. Bush, ignorou o Conselho e invadiu o Iraque. Hoje, o presidente Barack Obama diz que os bombardeios são legítimos, um pedido de ajuda do Iraque. E um direito de defesa a um inimigo, o Estado Islâmico ou ISIS, que é de todos, como explica o porta-voz do Departamento de Estado americano, Justin Thomas. Esse grupo não respeita os países, não respeita os organismos internacionais. Então vamos ter que trabalhar de outra maneira. Uma maneira é através da ação militar. O presidente foi muito claro que não haverá refúgio para terroristas nesse mundo. Onde estejam, os Estados Unidos vai perseguir aos terroristas. Os Estados Unidos apenas informaram o governo da Síria desses bombardeios. O governo da Síria não emitiu nenhum protesto, de uma certa maneira aceitou isso, porque na realidade significa atacar esses terroristas que também são inimigos do governo do presidente Assad. Em um ponto, os 5 países poderosos do Conselho de Segurança concordam. Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China aprovaram por unanimidade uma resolução para tentar evitar que militantes ocidentais se juntem para lutar com o Estado Islâmico. 17 mil de 80 países já se radicalizaram. Os Estados Unidos e seus aliados já reconheceram que a guerra contra o Estado Islâmico deve levar anos, o que pode resultar na morte de mais inocentes e no aumento do número de refugiados. Investigadores da ONU já demonstraram preocupação, principalmente com as crianças. O que nós estamos fazendo e temos de fazer é documentar com o maior número de informações essa situação. Mas há outros grupos armados na oposição ao governo do presidente Assad que também têm utilizado crianças, por exemplo, para transportes, para transmissão de mensagens. Isso é absolutamente inaceitável. Elas estão sendo recrutadas para lutar com os extremistas em campos de treinamento, justamente um dos alvos das bombas lançadas pela coalizão liderada pelos Estados Unidos. O Pentágono diz que tenta evitar a morte de civis e contra o ISIS está usando pela primeira vez um caça mais rápido e inteligente, capaz de atingir alvos precisos. O país investiu 67 bilhões de dólares para lançar o F-22 e assim tentar exterminar o poder de fogo do inimigo pelo ar.
Por enquanto, por terra, o presidente Obama, que evita usar a palavra guerra, garante que não enviará tropas. Parte da promessa em dar fim a 2 conflitos. Uma resposta aos americanos que enterraram quase 7.000 soldados mortos no Iraque e no Afeganistão. Desde a invasão ao Iraque, a credibilidade do Conselho de Segurança da ONU está em jogo. Muitos países no mundo, entre eles o Brasil, defendem uma reforma. Querem um conselho mais representativo, mais democrático. E o aniversário das Nações Unidas de 70 anos que se aproxima seria uma bela data para comemorar essa mudança. Os Estados Unidos não têm pressa. Talvez uma reforma seja necessária e por isso estamos conversando, dialogando sobre esse tipo de reforma e qual que seria o resultado final dessa reforma. Não estamos decididos ainda sobre qual seria o resultado dessa conversa, mas estamos dispostos a dialogar, conversar sobre reformas nas Nações Unidas. Na Síria, no Iraque, em solo americano. Os Estados Unidos querem combater os extremistas antes que tenham que lidar com um novo atentado terrorista dentro de casa. Nova York já foi e sempre será alvo do terror, que agora atende pelo nome de Estado Islâmico. O grupo promete mais retaliações se o governo americano não suspender os bombardeios à Síria e ao Iraque. As novas ameaças do Oriente Médio não mudaram a rotina da guarda costeira aqui em Nova York. Eles continuam em alerta máximo desde o 11 de setembro. Estão de olho em qualquer atividade suspeita para tentar conter um novo ataque terrorista. É a prioridade desses homens que trabalham integrados à Polícia de Nova York, o FBI e o Serviço de Inteligência Americana, me diz o militar responsável. Um trabalho sem trégua atrás de drogas, armas, explosivos e também na busca e resgate de possíveis vítimas. A operação salva, em média, 3.500 vidas por ano em todo o país. A Guarda Costeira acredita que só a presença constante dos militares inibe quem pensa em agir contra esta cidade, amedrontada pela ameaça de uma outra tragédia. Este é um lugar para refletir sobre o que aconteceu naquele 11 de setembro de 2001 e também para pensar sobre os conflitos de hoje e sobre as consequências que ainda estão por vir. No Marco Zero, onde ficavam as Torres Gêmeas, conheci Yasser, Asma e Lin, que representam o passado, o presente e, quem sabe, até o futuro da Síria. Ele fugiu da guerra em Damasco para a Arábia Saudita, onde conheceu a esposa. Os dois decidiram ter a pequena Lin aqui em Nova York. Como cidadã americana, ela sempre terá a opção de viver nos Estados Unidos, um lugar mais seguro do que a Síria de hoje. Mas Yasser espera mesmo é voltar para casa e com a família toda, reconstruir o próprio país. Como milhares de sírios e iraquianos, Yasser quer de volta a paz. Evidentemente que o melhor seria que o conflito terminasse e que as famílias pudessem voltar. Quanto mais continuar esse conflito armado dentro da Síria, mais sofrimento no futuro para essas crianças.